O ditador de ferro, a verdadeira história de Stalin. Como o líder mais obcecado pelo poder da história da União Soviética, ele declarou: a morte de uma pessoa é uma tragédia, a de 1 milhão, uma simples estatística. Essa frase é atribuída a Joseph Stalin, ditador da União Soviética de 1927 até sua morte em 1953, e descreve perfeitamente sua visão de mundo. Considere isto. Direta ou indiretamente, ele foi responsável pelo sofrimento e pela morte de mais seres humanos do que qualquer outra pessoa na história. Ele matou de fome mais de 5 milhões de ucranianos em 1932 e 1933. Ele assinou um pacto de não agressão com a Alemanha nazista em 1939, liberando Adolf Hitler para atacar a Polônia e, assim, dar início à Segunda Guerra Mundial. Pelo menos 40 milhões de mortos só na Europa. Sem o apoio de Stalin, é improvável que Mao Tse-tung tivesse conquistado a China em 1949. Pelo menos mais 50 milhões de mortos. Adicione a isso seu apoio à dinastia Qin na Coreia do Norte, sua tomada brutal do leste europeu após a Segunda Guerra Mundial e os milhões que pereceram nos infames gulags dentro da União Soviética. E os números estão além da compreensão. Eles se tornam, como disse Stalin, uma estatística. Esses eram os mortos. Os vivos sofreram décadas de miséria sem sentido, sem nunca saber de um dia para o outro se a polícia secreta de Stalin apareceria e os levaria embora. O homem por trás de todo esse terror nasceu Joseph Zugavili em 18 de dezembro de 1878 em Gori, Geórgia, então parte do Império Russo. Stalin foi o nome que ele mais tarde deu a si mesmo quando se tornou um revolucionário comunista. Significa homem de aço. Sua mãe queria que ele fosse padre, mas Stalin nunca considerou isso uma opção séria. Certamente não depois que ele caiu sob o domínio de Vladimir Lenin e sua marca perversa de marxismo. Stalin era um faz-tudo. O que quer que Lenin precisasse que fosse feito, Stalin faria, incluindo assaltos a banco, assassinatos. Então, em 1912, escrevendo e editando o jornal do Partido Comunista Pravda. A única coisa que Stalin nunca pareceu possuir foi uma consciência. Matar era fácil para ele e uma vez que começava ele nunca conseguia parar. Ele tinha uma filosofia simples: a morte resolve todos os problemas. Nenhum homem, nenhum problema. Em 1917, Lenin assumiu o controle da Rússia. Stalin estava lá com ele. Quando Lenin morreu em 1924, Stalin queria o cargo mais alto. Isso não era mera ambição, era também uma questão de sobrevivência. Não conseguir o cargo significava morte certa. Uma lição que seu principal rival Leon Trotsky aprendeu cerca de 16 anos depois, quando Stalin o assassinou no México. Em retrospecto, parece inevitável que Stalin liderasse o partido. Além de ser totalmente implacável, ele também era um burocrata consumado. Nenhum detalhe era pequeno demais para sua atenção. Romances, roteiros e editoriais tinham que ser submetidos para sua aprovação. Não raramente ele os reescrevia para garantir que seguissem a linha do partido que o próprio Stalin havia definido. Stalin aprendeu a governar com Lenin. O princípio que governava era este: ou você fazia o que ele mandava fazer ou ele mandava matar ou prender você. E mesmo se você fizesse o que ele mandava fazer, ele ainda podia mandar matar ou prender você se sentisse que você era uma ameaça. Essa foi a história por trás do Grande Expurgo de 1936 a 1938, no qual seus aliados mais próximos dos dias de Lenin, Grigori Zinoviev, Nikolai Bukharin e Lev Kamenev, foram julgados e executados sob acusações fictícias de traição. Todos os aliados se tornaram inimigos mais cedo ou mais tarde com Stalin. Ele não só não sentiu remorso quando os destruiu, ele ficou positivamente alegre. Como ele mesmo disse uma vez, o maior prazer é marcar o inimigo, preparar tudo, vingar-se completamente e então ir dormir. Nos 2 anos seguintes, ele teve cerca de 70% do comitê central do partido e da hierarquia militar, almirantes, generais e comandantes de corpo, eliminados. Ele simplesmente não confiava neles, e isso era o suficiente. O expurgo de Stalin custaria caro aos soviéticos. Quando Hitler invadiu a Rússia em junho de 1941,
quebrando seu pacto de não agressão de 1939 com Stalin. Quase não havia generais competentes para defender a frente doméstica. Milhões de soldados soviéticos foram massacrados pela máquina de guerra alemã antes que o exército soviético conseguisse se recuperar. Os soviéticos acabaram triunfando sobre os nazistas, mas não antes de perder 25 milhões de seus próprios cidadãos, o maior número de mortes de qualquer país na guerra, muitos deles sacrificados à paranoia e incompetência de Stalin. Mas Stalin não pagou preço algum. Na verdade, a guerra o tornou mais poderoso do que nunca, seu culto à personalidade alcançando novos patamares surpreendentes. Stalin não era o líder da União Soviética, ele era a União Soviética. Inicialmente, seus aliados de guerra, o presidente americano Franklin Roosevelt e o primeiro-ministro britânico Winston Churchill presumiram que uma vez que a guerra acabasse, o exército soviético retornaria à Rússia. Mas Stalin não tinha tal intenção. Em vez disso, a infame cortina de ferro logo desceu sobre a Europa Oriental. A Guerra Fria havia começado. Estados Unidos versus União Soviética. Em março de 1953, Stalin, aos 74 anos, sofreu um derrame grave. Os médicos que o atenderam estavam com medo de fazer qualquer coisa. E se eles cometessem um erro? Quando finalmente começaram a tratá-lo, era tarde demais. Foram necessários 3 dias agonizantes para que Stalin morresse, mas a União Soviética resistiu, empobrecendo milhões de pessoas por mais 4 décadas. Um testemunho inglório de uma das piores pessoas que já existiram.